Nós temos a honra de receber. Ele já ministrou acho que foi no Café com Deus, e hoje nós pedimos a gentileza dele estar ministrando também no culto profético. É o pastor Ruindenberg, que está morando hoje nos Estados Unidos. Ele vai poder brevemente, novamente se apresentar. Alguns já o conhecem, né? E eu queria novamente, pastor Ruindenberg, te agradecer pela sua gentileza aí de estar ministrando no nosso meio, ao vivo, aqui para a nossa congregação, as nossas congregações. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Pastor Chore, muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim, além de ser uma honra, também é um privilégio, né, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu imagino que todo homem de Deus, ele está cheio da palavra e não pode perder a oportunidade. E não é diferente comigo. Eu já tenho muitos anos de ministério, comecei meu ministério como evangelista, lá ainda no início da década de 70, em 72, e venho caminhando, fui consagrado oficialmente como evangelista em 87, depois pastor em 91. Enfim, a gente vem trabalhando, tem vários irmãos que estão me assistindo aí, imagino, porque passei o link, né? Que se lembra do nosso ministério ali na Primeira Igreja Batista da Lapa. Trabalhamos lá 9 anos ao lado do pastor Abiclava e nos tornamos pastor de uma das igrejas filha da Primeira Igreja Batista da Lapa, que é a Igreja Batista Poder da Palavra, aí no bairro do Morumbi, bem pertinho dos irmãos, né? Mas de 2014 para cá começou uma mudança, uma transição na minha vida. E hoje a nossa igreja, eu sou membro da igreja aí ainda, sou um orientador espiritual apenas, mas a liderança da igreja está com a equipe de pastores que nós treinamos, né? Estamos morando aqui na Flórida, mas desenvolvendo um trabalho aí com os pastores, junto às igrejas, e principalmente no projeto Remindo a Terra, que é o nosso projeto lá para a África, e um projeto do Centro Internacional da Família, que também atua na área social aí no Brasil. Nós temos uma equipe que tem nos abençoado e dado sequência a esse trabalho. Tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essa palavra. Eu quero falar rapidamente, estou aqui de olho no relógio, sobre um tema que eu acho bastante pertinente para essa última etapa da Igreja do Senhor Jesus na Terra. Eu gosto de falar assim, de chamar, dizer que nós estamos na última volta. A Igreja do Senhor Jesus começou a sua carreira, né? A sua corrida, quase 2000 anos atrás, e estamos chegando no final. E é interessante porque eu não sou muito amante de esportes, em geral, mas alguns eu gosto de assistir. E os Jogos Olímpicos, por exemplo, várias modalidades de esporte eu gosto de assistir quando tem as competições. E um desses que eu gosto de assistir é a Corrida de São Silvestre. Esse ano eu não pude assistir, mas já estou sabendo que cerca de 20 mil pessoas começaram ali na linha de partida, né, o ponto de partida, mas somente um chegou em primeiro lugar. E tivemos, segundo informações, 2 brasileiros que chegaram aí em segundo e terceiro lugar, mas não chegaram em primeiro. Falando em Olimpíadas, uma outra coisa que me chama a atenção, eu estava lendo um artigo, eu descobri que cerca de 6.800 atletas participaram dos Jogos Olímpicos em 1984. Com certeza, pastor Chore, muitos pastores se lembram disso. Muitas das pessoas que estão nas igrejas hoje não viram, porque ainda não haviam nascido, né? Mas nesse evento, uma
atleta se destacou por um motivo incomum. O nome dela é Gabriele Andersen. A Gabriele hoje está com cerca de 76 anos de idade. Ela chegou cambaleando no final da corrida. E as notícias da época disseram que a desidratação e o calor fizeram com que a atleta ficasse desorientada, e isso começou a afetar outras partes do corpo dela e resultou em mais problemas, como as câimbras que aconteciam na perna esquerda da atleta. Com isso, ela levou 7 minutos para conseguir percorrer os últimos 500 metros finais da pista. E foi assim, mancando e cambaleando, que ela chegou ao fim da corrida, como os jornais destacaram na época. Eu vejo aqui uma grande parábola para a nossa vida espiritual. Eu me lembro de um hino tradicional do cantor cristão, que tem uma parte que diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos ao Senhor. É isso mesmo. Nessa corrida espiritual, o vencedor não é quem chega em primeiro lugar, quem chega primeiro. Aliás, o Senhor Jesus até disse que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Né? Então, nessa corrida espiritual, meu irmão, nessa batalha espiritual, nessa caminhada espiritual, o vencedor não é quem chega em primeiro lugar, mas aqueles que conseguem chegar ao final, ainda que não é o ideal e nem o que Deus planejou, mas ainda que cambaleando, não arrede o pé da sua fé e chega até o final da corrida. Hebreus capítulo 12, versos 1 a seguir, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Esse texto ele é esplêndido, tremendo, diz muita coisa aqui, e não vamos ter condições de estar detalhando, mas uma coisa que me chama a atenção é que aqui está escrito que Jesus, naquele momento de aflição, no momento de maior angústia, que eu imagino que foi ali no Getsemane e até a cruz, no momento em que a sua alma estava sendo assolada, abatida, perturbada, né? Ele suportou porque olhou para a glória que estava depois daquilo. É como se a cruz estivesse aqui e Jesus olhando para a cruz, e ele deu uma espiadinha lá atrás e viu a glória que viria depois daquele momento da cruz. É isso que acontece. Se nós não tivermos os nossos olhares, os nossos olhos fixos na glória que há de se manifestar, nós corremos o risco de desanimarmos na nossa corrida. O desânimo, que é o desestímulo ou esmorecimento, é talvez a mais poderosa arma de esfriamento da fé.
Mas precisamos perceber que ele, o desânimo, pode ser também uma moeda de troca nas mãos do inimigo. Sempre que uma pessoa se declara esmorecida, ela se expõe a aceitar estímulos que prometem tirá-la do lugar onde ela se sente desanimada. Isso acontece no campo da fé, no relacionamento conjugal, na vida profissional, não é? Quase posso ouvir, quando eu penso nisso, quase posso ouvir inserido na palavra desânimo, aquela frase maligna dita para Eva lá no Éden. É assim que Deus disse? Tipo, é isso que o seu cônjuge disse? Foi isso que o seu chefe prometeu? Por que você não desiste disso? Né? Eu me lembro também da mulher de Jó, que em meio à sua aflição, à sua angústia, ele disse assim, Jó capítulo 2, verso 9, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Queridos, eu quero lembrar que na medida em que o arrebatamento da igreja se aproxima, as aflições se tornarão cada vez mais frequentes e intensas. Não se engane, não se engane. Por isso é tão importante você prestar muita atenção nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou repetir. Eu digo que, na medida em que o arrebatamento da igreja se aproxima, as aflições se tornarão cada vez mais frequentes e intensas. A nossa fidelidade aos princípios e valores bíblicos serão cada vez mais atacados. A apostasia da fé verdadeira, a desestruturação do modelo tradicional da família e a perda da liberdade para expressar o seu pensamento e crença já é fato entre nós. Já é um fato. Engana-se quem pensa que, ao ser arrebatada, a igreja deixará para trás um mundo tão maravilhoso, tão bom para se viver, que Jesus deveria até esperar um pouco mais para que a igreja desfrute dessa paz e dessa prosperidade que a gente tem visto ser pregada por muitos pastores, sabe? Muitos pastores oferecendo uma vida boa, uma vida confortável, um mundo que só o milênio vai oferecer, mas temos visto alguns pregadores oferecendo esse mundo maravilhoso. É um engano essa mensagem, essa pregação, conforme o meu entendimento. Eu vejo que é totalmente o contrário. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Você tem noção disso? Você sabe o que isso significa? O mundo ser governado pelo homem que foi gerado segundo o poder de Satanás. Irmãos, no arrebatamento, o Senhor Jesus não nos tirará de um mundo maravilhoso. Se o mundo estivesse maravilhoso, talvez ele postergasse um pouco mais e deixasse o arrebatamento para um tempo mais adiante, não é? Então, no arrebatamento, o Senhor não nos tirará de um mundo maravilhoso, porque ele nunca foi maravilhoso em termos espirituais, entendeu? Mas nos tirará de um mundo que estará pronto para receber a ira do Senhor. Em Lucas 18, 8 está escrito, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? 1 Tessalonicenses 1,10, Jesus é quem nos livra da ira vindoura. Ora, se ele é quem nos livra da ira vindoura, como ele nos livrará de algo que não existe? Naturalmente,
a intensidade da atmosfera espiritual do mundo está crescendo e sendo rapidamente legalizada pelos governantes mundiais com o objetivo de implantar um governo único. Em outras palavras, o mundo está se preparando politicamente, ideologicamente, para receber o homem gerado segundo a eficácia, segundo o poder de Satanás. Quando for arrebatada, a igreja deixará para trás um mundo caótico, homens com mentes depravadas, inimigos do bem, sem limites para fazer o mal. Um mundo pronto para receber um homem gerado do ventre de uma mãe pelo poder de Satanás. Um mundo clamando por paz universal. Hebreus, o texto que nós lemos, diz, portanto, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Portanto, querido, não desista, não negocie os valores que você recebeu como legado dos seus pais na fé, se é que os tem recebido, tá? Não negocie. Lembre-se que a Bíblia Sagrada, ela é a nossa única regra de fé e prática. Para que tenhamos a Bíblia Sagrada nas nossas mãos hoje, muito sangue foi derramado, muito jejum foi oferecido, muitas vigílias foram feitas, muita dedicação por homens santos, que a Bíblia menciona, homens santos inspirados pelo Espírito Santo, dedicaram vidas, dedicaram literalmente as suas vidas para que tivéssemos hoje a Bíblia Sagrada como a temos. E, infelizmente, até a própria Bíblia já foi adulterada. Há uma campanha até para lançar uma Bíblia atualizada, quase que uma campanha. Queridos, infelizmente, há pessoas hoje que estão com um livro na mão achando que é a Bíblia, quando o que está escrito ali é uma palavra adulterada. Basta comparar as Bíblias tradicionais, as Bíblias, isso para quem não sabe nada sobre o hebraico, sobre o grego, não sabe conferir lá, não é? Confira com as Bíblias antigas, Bíblias de 30, 40 anos atrás, você vai observar, você vai encontrar Bíblias que estão dizendo uma outra coisa. Eu só vou citar um exemplo aqui, um exemplo. Provérbios 22:6, todas as Bíblias originais, está escrito, ensina a criança ou o menino no caminho que ele deve andar. E quando cita criança, diz depois, o caminho que ele deve andar, ou seja, é uma criança masculina, um menino, ensina o menino no caminho que ele deve andar. E quando ele envelhecer, não se desviará dele. Você vai encontrar Bíblias que diz assim, ensina a criança segundo os propósitos que você tem para ele. E depois de velho não se desviará. Claro, se você tem um propósito de tornar a seu filho, eu vou exagerar aqui, me perdoe, me dê licença para isso. Não é o caso, mas eu vou citar uma coisa bem grave, porque quem sabe desperte um pouco a mente de alguns. Mas se você tem o propósito de fazer com que o seu filho siga uma doutrina de terrorista, para quando ele crescer, ele ser um terrorista, aquele que vai explodir prédios, etc., ser um bandido, olha que coisa. Ensina o teu filho segundo os propósitos que você tem para ele. É um erro
Por isso estou afirmando, olhe para a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia verdadeira é a nossa única regra de fé e prática. Tá certo? Ok, a igreja iniciou a sua maratona cerca de 1993 anos atrás. Estou dando essa data porque, segundo a maioria dos estudiosos, dos escritores, dos historiadores, Jesus deve ter nascido no ano 4 antes da era cristã. Ora, se Jesus nasceu no ano 4 antes da era cristã e ele morreu aos 33 anos de idade, é natural que, se você desconta 33 e 4 de 33, você vai chegar a 29. Nós estamos em 2022. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que, na Páscoa de 2029, se essa teoria, se essa afirmação desses escritores está certa, de Jesus ter nascido no ano 4 antes da nossa era, então, na Páscoa de 2029, vai se completar 2000 anos que Jesus morreu, tá certo? 40 dias depois, se completará 2000 anos que o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo nunca voltou para o céu desde então. Então, por isso estou dizendo que a igreja iniciou a sua maratona há cerca de 1993 anos atrás. Mais uma semana bíblica de anos, 7 anos, daqui a 7 anos, e completaremos 2000 anos. Estamos na última volta. Portanto, querido, não podemos desistir. Não podemos desistir. Segundo a reportagem que eu li, estava citando lá no início, a falta de reposição de isotônico levou aquela atleta Gabriele Anderson a um quadro grave de hiponatremia, que é uma queda brutal do sódio no sangue. Vale considerar que ela optou, pensa isso no plano espiritual, ela optou por não receber ajuda médica, nem mesmo de enfermeiros que estavam à beira da pista de corrida. O motivo é que essa ajuda lhe causaria uma desclassificação imediata da competição. E mais tarde, após a prova, ela deu uma entrevista aos jornalistas e disse que queria terminar o percurso porque aquela poderia ser a última oportunidade olímpica que ela tivesse na carreira. Ela já estava com 39 anos de idade. Os médicos disseram que acompanharam a volta dela até a chegada sem prestar atendimento, porque verificaram que ela tinha sudorese, suor, o que significa que havia líquido no corpo e, portanto, ela não corria risco de vida. Eu quero dizer, meu querido, aguente um pouco mais. Deus sabe que você não vai desmaiar antes da linha de chegada, viu? Deus sabe que ainda resta um pouco de forças aí dentro de você. Você ainda tem sudorese espiritual. Batalhe, lute. Lute um pouco mais pelo seu casamento. Lute um pouco mais pelo seu ministério. Lute um pouco mais pela sua própria vida espiritual. Lute pelo fortalecimento espiritual. Edifique-se a si mesmo, orando no Espírito Santo, conforme diz lá em Judas. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você que não fala em outras línguas, cite a palavra, busque falar em outras línguas, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Resista, está escrito. Ainda não resististes até ao sangue combatendo contra o pecado. Hebreus 12, 4. E o 12, 1, que nós lemos, portanto, vou repetir. Também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considere essas coisas. Vida espiritual não é só para uma década, não é só para alguns anos, não é até que compre um carro novo, não é até que compre uma outra casa, não é até que Deus abençoe, não. Se nós aguardarmos, se nós esperarmos por Deus, somente neste mundo, diz a palavra, seremos os mais miseráveis dos filhos dos homens. A nossa coroa está na glória, o nosso descanso está na glória. Não pare de lutar, lute um pouco mais pela sua fé, estou repetindo, lute um pouco mais. Olha, o médico dos médicos acredita em você, ele sabe que você vai conseguir chegar até o final. Você ainda tem uma reserva de energia, não desista. Use essa reserva em seu benefício. Ore a palavra de Deus, medite na palavra dia e noite. Sabe, é tão bom, tão gostoso a presença do Espírito Santo, é tão bom chorar na sua presença, é tão bom saltar de alegria, ter um culto alegre, gritar, saltar. Eu faço tudo isso. Porém, eu descobri uma coisa, que quando você é lançado na fornalha das aflições, lá dentro não dá para pular de alegria. Lá não dá para cantar hinos de louvores, saltar e dizer, oh, que coisa boa estou sentindo. Porque o fogo da aflição, ele veio para destruir a fé. Porém, o que vai nos fortalecer, o que vai nos manter vivos na fornalha da aflição, é lembrar-se da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a sua chama não arderá em ti. É isso que nos sustentará. Quando for apresentado e acusado perante o juiz, você lembrar-se da palavra de Deus, nenhuma arma preparada contra mim prosperará. E toda língua que se levantar contra mim em juízo está condenado, porque essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. É isso, meu querido. O que nos sustenta naqueles momentos em que estamos cambaleando e quase prestes a desistir da fé, é a lembrança da palavra de Deus, é aquilo que nós guardamos no nosso espírito, é isso que vai nos salvar, é o nosso comprometimento com essa aliança de sangue que não pode ser rompida, não pode ser quebrada. Portanto, nesses últimos dias, mesmo em meio às aflições, eu estava orando e o Senhor me deu um texto. Há tantos planos para 2022, muitas pessoas fazendo planos para 2022. Alguém me perguntou, pastor, qual o seu plano, qual o seu projeto para 2022? Eu disse, o meu projeto é terminar o que eu comecei. Eu não tenho um projeto novo, eu quero terminar a minha carreira. Eu quero chegar do lado de lá. Eu quero chegar ao ponto de poder dizer, acabei a carreira, guardei a fé e agora me resta a coroa da justiça. Sabe? Eu não quero carro novo, não quero casa nova. Tudo isso é importante. Tudo isso é maravilhoso, é bom. Mas essas coisas são passageiras. A nossa fé, ela nos levará para a eternidade. Portanto, volto a repetir aqui a letra de um hino. Não é dos fortes a vitória,
menos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Ah, queridos, eu quero orar por você agora. Você já tem certeza da sua salvação? Você já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já fez essa oração dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor é o meu Senhor e Salvador, e a partir de hoje eu quero ser um discípulo do Senhor para valer. Você quer ser um discípulo para valer? Quer, seja em meio às aflições, da alegria, não importa, você vai servir ao Senhor. Você quer? Repete comigo, olha aqui nos meus olhos, diga: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor me ama. Por causa disso, o Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo para entregar-se por mim naquela cruz. Eu creio no meu coração que Jesus Cristo veio em carne e sangue e deu a sua vida por mim. E eu falo com a minha boca o que eu creio no meu coração. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o meu Senhor e o meu Salvador. E de agora em diante, eu vou viver de acordo com o poder da sua palavra. Eu me comprometo, eu quero ser um discípulo para valer. E ainda que as pessoas me mostrem uma outra saída, um outro caminho, eu vou rejeitar. Porque eu estou certo de que Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade e a vida. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua família, o seu ministério. E obrigado por me ouvir até aqui. Pastor Shuri, obrigado, Pastor Shuri, pela oportunidade de compartilhar essa palavra com os nossos irmãos. Nós que te agradecemos. Em 2019, final de 2019, o Espírito Santo colocou no meu coração para que eu fizesse um projeto de 10 anos. E que em janeiro, em 2020, mais ou menos, em fevereiro, que alguma coisa muito forte iria acontecer. E eu ouvia as palavras proféticas, e em janeiro, isso estava no meu coração, projeto de 10 anos, é uma coisa interior que eu tinha falado para 2, 3 pessoas só. Um mês depois, um profeta chegou e disse para mim: Deus te deu um projeto de 10 anos. Literalmente, né? Ninguém sabia. E você vai planejar ou preparar a igreja durante 2 anos depois. Em 2022, você vai trabalhar em cima desse pessoal que você preparou. E vai terminar em 2030, né? Não sei se Jesus volta até lá. Se não voltar, a gente senta de novo e a gente discute, mas que alguma coisa muito forte vai acontecer em 2030, pelo que os profetas dizem. Se Jesus não voltar antes, alguma coisa sensacional vai acontecer em 2030. Porque em 2020, quando Deus falou que ia acontecer alguma coisa no mundo, as pessoas pensavam, as igrejas pensavam aqui no Brasil, vai acontecer algum culto especial, alguma festa. Não, Deus mexeu no mundo inteiro. E começou a Covid exatamente em fevereiro, como Deus tinha profetizado, né? E é só para aquela palavra meio escatológica até do ano 2030, tem um pouco de sentido para nós, igreja. Não sei o que vai acontecer, mas que algo vai acontecer. Se Jesus voltar, dia 2030, é possível. Isso eu queria que a igreja não fosse assim, os crentes não fossem assim como. Alguns vão pensar, bom, já que Jesus volta em 2030, eu vou voltar para a igreja em 2029. Né? É verdade, às vezes tem pessoas que deixam tudo para a última hora. É uma iniquidade, eu creio. E eu acho que não vai dar tempo. E pode ser também que Jesus volte antes.
Então nós não temos muito tempo, né? E a sua palavra dizendo que a gente tem que ser fiel até o fim. O fim de Jesus foi a cruz, e o fim do cristão também é a cruz, né? Então a gente tem que ser fiel até o último dia da nossa vida, fiel ao corpo de Cristo, até o fim, né? Não até 2028, nem mas até o fim, né? Então, só para te testificar que a sua mensagem tem muito sentido para mim, né? Pessoalmente, para mim tem muito sentido. Isso que está norteando aquilo que Deus tem me orientado. Eu estou abrindo certas coisas que a maioria não conhece, não sabe. É uma coisa interna da nossa igreja. É uma visão interna que Deus nos deu. E as coisas estão acontecendo. 2020 vai acontecer. E aconteceu. A gente não tinha percebido que 2030, de fato, vai ter algum acontecimento histórico. É provável? Sim, tudo leva a crer, né? E se Jesus voltar nos próximos anos, de fato, todos nós vamos estar vivos, hein? Pode ser que nós sejamos a última geração. É muito possível que a gente pensa que a gente é velho, mas até que a gente não é tão, não. Até 2030, nós estamos vivos. Então não dá para desistir, não dá para parar. Então a gente está gastando todo o nosso gás. Como igreja, nós vamos gastar nosso gás nos próximos 8 anos, sabe? Se daqui em 2030 Jesus não voltar, nós não vamos ficar decepcionados, mas também Deus deve dar algum outro plano, mas que alguma coisa vai acontecer no mundo, vai, e já está acontecendo, né? Só para... É um testemunho nosso, é o meu testemunho para ti, tá? Que essa palavra sua tem sentido para mim, tá? Eu te agradeço, pastor Hindenberg, eu li teu livro e depois a gente conversa melhor, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Tá? Obrigado. Deus abençoe, Deus abençoe. a sua casa, a sua família. E não